Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 24 de setembro de 2018, e o nosso tema hoje, dando continuidade à nossa nova série sobre o Código Penal da Vida Futura, é falarmos sobre os itens 9, 10, 11 e 12. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e acesse também o nosso blog vozespiritualista.blogspot.com. Muito bem, item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Vamos lá, esse item é muito importante. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida que deverá ser paga. O que isto quer dizer? Não existe perdão no sentido de anular uma dívida contraída. Não adianta se arrepender aos 45 minutos do segundo tempo e pedir perdão a Deus pelo mal realizado na terra. Ele já virou uma dívida e terá que ser paga. Não é o padre, não são os guias, não são os orixás, ninguém tem força para anular uma lei divina ou queimar o karma de alguém. Eu já gravei até uma reflexão falando sobre esse absurdo. Todos os nossos atos negativos que contrariem as leis divinas gerarão automaticamente uma dívida e nós vamos ter que pagá-la. Isso é importante ficar claro, porque faz com que olhemos com mais responsabilidade a vida e as nossas ações. Então, esquece essa história de perdão divino, porque aqui se faz, aqui se paga. Fez o mal, gerou uma dívida e vai ter que pagar. Mas depois ele continua: se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Olha só que interessante. Então, esse mal, essa dívida gerada, não necessariamente tem que ser vivenciada na vida atual. Pode ser na próxima ou até mesmo nas próximas vidas. Muita gente, às vezes, questiona a bondade e a justiça divina porque observa, às vezes, uma pessoa de bom coração que trabalha em favor do próximo, que não faz mal a um mosquito e, de repente, passa por privações atrozes, expiações dolorosas. E as pessoas olham e dizem: mas o que fulano fez para merecer isso? Só ajudou as pessoas, só contribuiu. Agora um outro fulano, e aí aponta uma pessoa, só vive no crime, na bandidagem, faz um monte de coisa errada e está lá gozando de saúde, etc. Você já se fez essa pergunta? Então agora você vai encontrar a solução. Olha que interessante. O mecanismo da justiça divina não privilegia a punição, privilegia a educação do espírito. Portanto, se aqueles que são maus, ao praticarem maus atos e, por consequência, gerarem dívidas, recebessem imediatamente a punição pelo mal praticado, eles não encontrariam no sofrimento uma via de progresso, mas uma via de revolta. Porque, se for a punição pela punição, errou, tinha que pagar, mas não é. É a educação. Ora, se o espírito ainda não tem condições de arcar com as consequências de seus atos do passado, a justiça divina esperará até que ele esteja maduro o suficiente para então sim despejar sobre ele o rigor necessário, conforme a dívida que ele próprio causou, a fim de que ele sofra as consequências do mal praticado, mas que com isso evolua. Por isso é dito, não há peso maior
do que os nossos ombros conseguem suportar. Qualquer um de nós que passe por qualquer sofrimento que não tenha sido procurado com as nossas próprias mãos, né? Porque nós também temos essa faculdade. Se estamos sofrendo, estamos passando por um resgate. E se estamos passando por um resgate, é que a justiça divina nos considera fortes o bastante para suportar os erros que nós mesmos cometemos e que recaem sobre nós agora, em cumprimento à lei divina, à medida que nos educamos, para que nunca mais venhamos a errar neste quesito. Então, olha como esse conceito ele é profundo, racional, lógico e sensato. Então, todos os nossos atos negativos geram dívidas. Essas dívidas terão que ser pagas necessariamente. Não haverá perdão, não haverá queima de karma. Todos nós temos que suportar o mal que fizemos a nós ou aos outros. Porém, a justiça divina aguardará um momento em que o espírito tenha melhores condições de suportar o mal que ele próprio causou e, com isso, regenerar-se. Então, essa é a razão pela qual nem sempre o indivíduo sofre o mal que ele está fazendo na vida presente. A vida não é como a novela da Globo, onde o vilão começa a dar trabalho desde o primeiro capítulo e no final ele se fode. Nem sempre. Às vezes a pessoa pode passar incólume perante a justiça humana. Pode passar desapercebida, mas não passará da divina. Essas dívidas recairão sobre ele em algum momento. Não terá escapatória. Assim diz a lei, é para todos. Outro ponto interessante. Muita gente acha que as dívidas que não forem pagas na vida presente necessariamente serão pagas na próxima. Nem sempre. Porque às vezes na próxima vida, ou seja, na encarnação imediata, o espírito talvez não tenha condições. Então, talvez ele vá expiar o seu passado daqui 2, 3 encarnações, quando talvez ele já não seja mal. É aí que entra o exemplo daquelas pessoas. Às vezes, na sua rua mesmo, tem ali uma senhorinha, um senhorzinho, que a vida inteira trabalhou, ajudou todo mundo, sofre, cheio de problemas, e as pessoas olham e dizem, nossa, fulano é tão bom, por que será que sofre tanto assim? Pode ter certeza, ele não está sofrendo em vão, ele não está sofrendo gratuitamente. Ele está expiando um passado de erros, mas agora está forte o suficiente para suportá-los e aprender de forma definitiva, a fim de que nunca mais ele erre naquilo. Bonito demais, né? Pelo menos eu acho lindo esse mecanismo. Por fim, ele diz: aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Então, aquelas pessoas que ficam empurrando as dívidas, os problemas com a barriga, amanhã eu faço, na próxima encarnação eu lido com isso, hoje eu não quero, elas estão simplesmente adiando a possibilidade de serem felizes, jogando para amanhã, jogando para a próxima encarnação, aquilo que poderiam fazer hoje, que poderiam resolver hoje. E uma vez que o espírito quita suas dívidas, uma vez que ele sofre as consequências do mal que ele praticou e consegue vencer, consegue sair vitorioso, ele nunca mais precisa passar por aquilo. É uma dívida que está quitada. Isso abre caminho para que no futuro ele possa ter uma encarnação mais feliz, mais harmoniosa, mais produtiva. Então olha que interessante, né? Bom, pessoal, talvez vocês estejam ouvindo um ruído ao fundo, porque aqui perto da fazenda tem um cara com a motosserra e não está dando descanso. Mas, enfim, vamos lá. Item 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea,
pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então vamos lá. O espírito sofre, quer quando está encarnado ou desencarnado, as consequências das suas imperfeições. Isso eu já comentei antes, não vou voltar nesse ponto. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Isso é muito importante. Então, eu havia dito agora há pouco que quando a justiça divina nos considera maduros o suficiente para encarar as consequências do passado, então nós vamos encarar. Essas consequências, por vezes, podem se apresentar em formas de moléstias, de doenças, deformidades, problemas familiares, problemas financeiros, dificuldades mil, que têm as suas origens nas imperfeições do espírito que no passado a elas deu causa. Então, nenhum sofrimento é em vão. Por mais que nos parta o coração, e deve partir mesmo, ver às vezes um vídeo no Facebook de um menino de 3 anos com leucemia, nós temos que lembrar que esse sofrimento não é à toa, não é gratuito. Ninguém pode dizer o que esse menino fez no passado, mas vocês podem imaginar o tamanho da dívida que ele adquiriu para que com tão tenra idade venha com uma doença tão atroz assim. E quando a família luta, quando a criança reage, começa o tratamento, não deu certo, veio a desencarnação, então aquele espírito quitou aquela dívida. E muito provavelmente a sua próxima encarnação será numa criança saudável e feliz. Eu já tive conhecimento, através de alguns relatos espirituais, por exemplo, que essas crianças que nascem com deficiências ou com doenças graves que provocam desencarne ainda na infância, geralmente no passado foram espíritos com a saúde abundante, mas que a empregaram para o mal, que a desperdiçaram nas viciações e etc. Então, nós temos que levar muito a sério a oportunidade que nós temos. A vida ela não é brincadeira. Ainda esse final de semana, Preto Velho falou sobre isso, né? Quantas pessoas tem por aí com plena saúde, vigor físico e que jogam a sua saúde fora nas viciações, nos prazeres, no materialismo, nada constrói de útil para si nem para seu próximo. E aí, se numa futura encarnação a saúde lhes faltar, não será por injustiça divina, será consequência daquilo que fizeram no passado. Então é muito importante nós considerarmos esse ponto de vista, principalmente se viermos a sofrer, porque não estamos imunes, né? Não é porque nós trabalhamos num centro espírita, num terreiro de umbanda, recebe os guias, que a gente está imune às cobranças. Pelo contrário, elas podem chegar como chegariam para qualquer pessoa, né? Então, pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. A gente sabe que o esquecimento do passado é uma lei divina, então ninguém consegue simplesmente recordar-se do passado espiritual por querer. Até existem alguns casos de crianças, mas aí é uma outra história, encaixa em outro contexto. De forma geral, nós adultos não nos recordamos do nosso passado espiritual e não podemos recordar de acordo com a nossa vontade. Ele está adormecido em nosso espírito, mas está lá. Ele não desapareceu. Nós assumimos um novo corpo, recebemos um novo nome, uma nova família, mas a nossa essência é a mesma que estava no passado. A mesma, não muda. Pode evoluir, mas será sempre a mesma. Então, pela natureza das provações a que seremos chamados desde o momento do nascimento, a gente pode ter uma ideia dos erros do passado, daquilo que se constituiu motivo de erro no passado. Eu já dei exemplo aqui, vou repetir, que me pareceu assim muito evidente esse caso
de um rapaz que era um colega de trabalho, que era pobre, nasceu pobre, era pobre até o momento em que eu o conheci, só trabalhou em serviços muito pesados, serviços rudes, e todo mundo brincava dizendo que ele tinha espírito de rico, porque ele chegava às vezes a gastar metade do salário dele, que era baixo, numa roupa de marca, num tênis de marca. Às vezes faltava até o que comer, mas ele andava com a roupa da moda, com o tênis da moda e tudo mais. E sempre que eu via e nós conversávamos, eu tinha a nítida impressão, via intuição, de que se tratava da reencarnação de um espírito que no passado teve muita riqueza nas mãos e que empregou essas riquezas apenas na satisfação das suas paixões. E agora havia encarnado pobre, uma família de extremas dificuldades, sendo submetido a serviços muito rudes, com baixíssimo salário, que infelizmente ele teimava em gastar para manter a sua vaidade. Então, quando a gente observa com atenção a natureza dos nossos sofrimentos, a gente pode ter uma dedução, ou pelo menos uma impressão, de quais foram os nossos erros no passado. Isso não é uma coisa que eu tenha que fazer para vocês, nem que o Pai de Santo tenha que fazer para vocês. É uma coisa que cada um tem que fazer consigo. Para, se observa, vê quais são suas potencialidades, seus desafios, e você vai ter uma noção do que é que você fez no passado. Porque as existências são solidárias entre si, conforme nós já lemos aqui. Muito bem, item 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Esse item é muito legal e responde a uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem. O que acontece com quem faz X? É muito comum essa pergunta. O que acontece com quem suicida? O que acontece com quem aborta? O que acontece com quem mata? E sempre que alguém me faz essas perguntas, eu tento mostrar à pessoa que não há uma pena específica voltado ao crime, mas que há uma penalidade, sem dúvida, porque é uma infração à lei divina, então é punível, mas vamos colocar assim, o rigor da pena está subordinado às circunstâncias do crime. Por exemplo, meu pai matou um homem. Tá, mas matou em que circunstância? Seu pai chegou lá e deu um tiro na cara de um desconhecido? Ele matou um homem que invadiu a casa para assassinar um filho dele? Ele matou um homem que tentou lhe matar? Enfim, estou dando exemplos. Ou seja, assassinou. Mas em que circunstância? Com que intenção? Isso poderia ser evitado? Foi em legítima defesa? Etc, etc, etc. Percebem as variantes que existem? Então não adianta dizer assim, a pena para o assassino será. Não, porque depende. Depende da circunstância. Mesma coisa o suicida. O que acontece com o suicida? Depende. Tem suicida que fica preso ao corpo, tem suicida que se liberta logo do corpo e rapidinho ele já reencarna, tem suicida que vai para o umbral, tem suicida que vai para o vale dos suicidas. Por quê? A causa que deu origem ao suicídio é diferente em cada pessoa. As circunstâncias não são as mesmas. Então não há penalidades rígidas atreladas ao crime, mas sim à circunstância que levou a pessoa a cometê-lo. Compreendem? Então, isso é muito importante para compreender os diferentes estados do espírito. Eu já vi, por exemplo, pessoas que renegaram uma psicografia de um suicida, dizendo, não, fulano suicidou, ele está lá no umbral, ele está no vale dos suicidas, não tem como ele vir aqui escrever. Ora, como não tem, o livro Céu e Inferno, por exemplo, tem várias psicografias de espíritos suicidas.
Nem todo suicida vai para o umbral, nem todo suicida fica em regiões de sofrimento. Depende da causa, depende da pessoa, depende do histórico, depende das provas, enfim. Isso é uma coisa que a justiça divina avalia, não são as pessoas. Mas o que interessa aqui é nós sabermos que uma mesma falta pode determinar expiações diversas. Por quê? Porque depende dessas circunstâncias. E que há atenuantes e agravantes. Ora, vamos continuar no exemplo. Um pai matou um homem que entrou na sua casa armado. É uma coisa. Ah, meu pai matou um homem porque brigou no futebol, foi lá e deu um tiro na cabeça do cara. É outra situação. A morte aconteceu, mas olha as variações de contexto, né? Então, item 12. Não há uma regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo o ato meritório, segundo o seu valor. Então, isso também é muito importante. Não existe como determinar de antemão o prazo para que determinada falta seja considerada quitada. Por exemplo, a pessoa pode manifestar um câncer com 50 anos de idade e aquele câncer vai ser tratado e vai ser curado. Enquanto a irmã dela, com 50 anos de idade, manifesta às vezes o mesmo câncer, às vezes no mesmo lugar, e o tratamento não resulta e ela acaba desencarnando. Então, não tem como nós prevermos o tempo de duração de cada pena, de cada falta, de cada expiação, de cada provação. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Assim como não é todo espírito que vai para o umbral que tem que ficar lá anos, como foi o caso do André Luiz. Alguns ficam mais, ficam décadas, mas alguns ficam ali horas, dias. Então depende muito. O que nós temos que nos acostumar em matéria de espiritualidade é sair do pensamento binário, do preto e no branco, e começar a enxergar as nuances. A vida de uma pessoa é feita de tantas variantes diferentes e isso nos torna únicos. Por isso que dois suicidas não vão passar pelo mesmo processo no umbral, assim como não é todo suicida que nasce com deformação, que é outro mito que também existe no meio espiritualista como um todo. Ah, fulano suicidou, ele vai nascer todo torto. Não, eu já conheci nessa vida vários suicidas reencarnados que não tinham nenhuma deformação visível, porque depende das circunstâncias, dos atenuantes, dos agravantes e por aí vai. Contudo, o que nós podemos ter certeza é que a pena termina no exato momento em que o espírito compreender a natureza da sua falta e evoluir. Aí a dívida é suspensa. Se demorou um ano para ele chegar a essa conclusão, a esse entendimento, se levou 10 anos, se levou 100 anos, varia para cada um. Mas o dia que ele chegar e o dia que ele superar, o dia que ele sofrer, tudo que ele tem que sofrer e aprender, se fortalecer e evoluir, a dívida dele está paga. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.